A paz do Senhor, meus irmãos. Nessa manhã eu vou falar de um texto que eu já falei muitas vezes, que é o preço de uma aliança, ou o preço de uma aliança quebrada, ou como consertar nossas alianças. A Bíblia diz que quando Josué entrou na terra prometida, depois que derruba os muros de Jericó e tudo, Deus havia abençoado grandemente. E agora, o excesso de autoconfiança do general Josué comete um erro grave em cima do seu excesso de confiança. Por que o excesso de confiança? Porque a Bíblia diz que os gibeonitas enganaram a Josué, que fez paz, que fez aliança com eles. Josué capítulo 9. Aí você vai encontrar que os gibeonitas, vendo o que Deus havia feito com todas as nações, destruíram, pegaram, vestiram roupas velhas, rotas, pães embolorados, fizeram uma caravana e foram até Josué. E diz assim, Josué capítulo 9, versículo 14 diz: E aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca de Deus. E fez Josué paz com eles, e fez um concerto com eles que lhes daria a vida. E os principais da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazer o concerto com eles, ouviram o que era dos seus vizinhos, que morava no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel chegaram à sua cidade ao 3º dia. E as suas cidades eram Gibeão, Sifra e Bearote, Quiraote e Jerim. E os filhos de Israel não o feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra eles. Então, Josué, nesse caso, ele não pediu orientação a Deus e se deixou levar pela aparência daquela caravana que chegou até ele, pessoas. E eles disseram para Josué que vieram de uma terra longínqua. Quando saíram, aqueles pães estavam bons, mas que desculpasse porque os pães estavam embolorados, pois há tanto tempo a caminhada. E foi uma mentira que deu certo e enganou os israelitas. E os israelitas fizeram uma aliança com eles sem consultar ao Senhor. Pois se eles consultassem ao Senhor, com certeza não seria feita aquela aliança. Mas uma aliança feita com Deus, ela não poderia ser quebrada. Isso no Velho Testamento. Depois já vamos chegar no Novo. No Velho Testamento não poderia ser quebrada sem terríveis consequências. E assim Josué fez uma aliança com aquele povo. E não foi muito bom para os israelitas, porque eles ficaram na casa do Senhor para construir, para cortar lenha, para fazer essas coisas. Ficaram como escravos para Israel. E aconteceu uma coisa incrível depois. Cerca de 400 anos depois, o rei Saul. Vamos entender aqui, vamos ler o texto. E diz assim, no livro de 2 Samuel no capítulo 21. Diz assim, houve fome nos dias de Davi. Uma fome de 3 anos. E de ano em ano Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse, por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Observe agora. Josué fez uma aliança com Deus, sem consultar a Deus, que pouparia os gibeonitas. O primeiro rei de Israel, Saul, percebendo que os gibeonitas estavam crescendo demais. Então o que Saul fez não foi tão somente por perversidade de tentar destruir os gibeonitas no meio dos israelitas.
Saul estava com medo de ele se tornar-se escravo do gibeonita. Só que tem uma coisa. Nada justifica a quebra de uma aliança. Toda quebra de aliança tem consequências. Toda quebra de aliança tem consequência. Nada justifica a quebra de uma aliança. E nesse caso Saul quebrou, não por querer, mas por zelo. Por isso que eu digo que a palavra de Deus nada justifica dizer que vai fazer isso ou aquilo. Não, a palavra de Deus está acima de todas as coisas. E Saul quebrou, Saul tentou matar, destruir aquele povo, quebrando a aliança feita há 400 anos atrás. Isso significa que o tempo e o espaço não interferem nos pensamentos do Senhor. Nas alianças do Senhor o tempo não apaga. Nós podemos quebrar uma aliança e pagar um preço muito alto. Aqui foi no Velho Testamento. E a Bíblia diz que Saul saía ante Davi. E 3 anos de fome. Não foi fácil. E Davi consultou a Deus no primeiro ano, nada. No segundo ano, nada. No terceiro ano, olha que silêncio, Deus. 3 anos de silêncio, Davi aguentou. 3 anos de silêncio. Esperando de Deus o que é que era. E no terceiro ano Deus falou. E o que Deus falou a Davi? E houve em dias, Samuel 21, aparecido, segundo Samuel 21, a partir do capítulo, ou do versículo 1 que diz: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. E de ano em ano Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou o gibeonita. E agora, o que fazer? Como consertar este erro? Davi tentou fazer, Davi consertou. E foi pela primeira vez na história de Israel, talvez da humanidade, que Deus permite sacrifício humano. E aqui Deus permitiu. No versículo 2 do capítulo 21 de 2 Samuel. Leia na sua Bíblia. E então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul procurou feri-lo no seu zelo pelos filhos de Israel. E disse-lhe, pois, Davi ao gibeonita: o que queres que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Davi estava pedindo agora que um povo gentil abençoasse o Senhor para que pudesse chover na terra. No versículo 4 do capítulo 21. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, nem por ouro, que temos questões com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas, algumas de Israel. E disse-lhe ele: o que é, pois, que quereis que eu vos faça? E dissera ao rei: quando o homem que nos destruiu procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir nos termos de algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 dos seus filhos, se nos deem 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibear de Saul, e eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. A quebra da aliança de Saul, mesmo que por zelo, custou o sacrifício por enforcamento de 7 dos seus filhos, segundo a Bíblia Sagrada. Este é uma quebra de aliança no Velho Testamento. Quando nós aceitamos a Cristo, vamos agora para Mateus 24 e 13 a seguir. O que é que Jesus nos orienta para que tomemos cuidado? Mateus 24, quando Jesus diz assim, o 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que permanecer até o fim será salvo.
para que a gente entenda, permanecer até o fim. A permanência é um estado do que já é. Ouça esse termo, a permanência é um estado do que já é. Jesus disse que era o que permanecesse até o fim, seria salvo. Permanecer. Então, quando eu aceito a Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, eu fiz uma aliança com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa aliança precisa ser renovada dia a dia, porque o inimigo vai usar de todos os sacrifícios para que não cruzemos a linha de chegada. Eu tenho dito que a vida espiritual é como uma maratona. Muitos começam e poucos são aqueles que cruzam a linha de chegada. Jesus é bem claro. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Porque não basta dizer que está com Jesus. Começar, está tudo bem, mas não é apenas começar. Observe que em João 15, o versículo 7, Jesus diz: se vós estiveres em mim, as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Então eu preciso de manutenção. Aquela teoria que dizia uma vez salvo, salvo para sempre, não é bíblico. É aquele que permanecer até o fim, aquele que fizer como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não desistiram dos seus fiéis objetivos. Então uma aliança pode ser quebrada. Eu não vou citar nome, mas eu tinha 2 amigos. Um amigo e uma amiga. O rapaz era um presbítero, hoje é pastor de campo. E ele tinha uma noiva. Estava se arrumando para casar. Não vou dizer a cidade, nem o local, nem o nome dos dois, que são pessoas e conhecidas. E a noiva teve um relacionamento com outra pessoa. E ele soube. E eu estive na casa dele, tudo arrumado para casar. Tudo, noivo, tudo arrumado. E ele mostrou aquela aliança quebrada. Ele disse: Juraci, não tem como casar. Quebrei a minha aliança. Quebraram a nossa aliança, nós não temos mais aliança. E assim é que acontece com Cristo. Quando nós trocamos Jesus por qualquer uma outra coisa. Quantas pessoas você tiveram uma caminhada maravilhosa com o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu fico triste porque eu conheço pastores. Um deles foi meu professor de teologia. Que começaram uma vida maravilhosa. Um homem com uma bagagem intelectual incrível. Um homem com uma bagagem teológica maravilhosa. Um professor de história, um monte de coisas. E se distanciou do Senhor Jesus Cristo. Quebrou aquela aliança com o Senhor. Conheço mais 3 presbíteros, 4 presbíteros. Pessoas maravilhosas que pregavam, que descia fogo, que cantava no telefone e as pessoas se rendiam do outro lado. Eram pessoas valiosas demais. E o inimigo investiu de maneira tal na vida deles, por essa vida que eles tinham, que eles não suportaram a pressão, não vigiaram. Todos os 4 se afastaram dos caminhos do Senhor. Então não é, há sim uma quebra de aliança. Tem um hino que diz que você não morre enquanto as promessas de Deus não se cumprem na tua vida. Alto lar. As promessas de Deus só vão nos alcançar se nós estivermos na direção do Senhor. Uma vez quebramos a aliança, Deus não tem compromisso comigo. Só tem compromisso se eu estiver de acordo com a sua palavra. Desde o Velho Testamento que ele vinha chamando-nos a atenção. Com o profeta Isaías, ele diz: eis que esse povo me honra de lábio, mas os seus corações estão longe de mim. Com o profeta, ele vem sempre falando desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. O João Batista escreve no livro do Apocalipse, dizendo que devemos guardar, devemos tomar cuidado para que ninguém tome a nossa coroa. Apocalipse 3:20 ele diz: eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. O relacionamento tem que ser diário com o Senhor Jesus Cristo. Um dia um colega meu disse assim, já tinha se desviado 8 era 10 vezes, e ele falou assim, Juraci, eu já cheguei a jejuar 2, 3 dias. Eu já cheguei a orar a noites e mais noite. Mas eu disse para ele, o segredo da vitória é a eterna vigilância. Não é a quantidade, a oração ela é boa, maravilhosa, mas não é a quantidade de oração em si que vai te manter de pé. Que alimenta a alma do homem é a palavra de Deus. A oração você conversa com Deus, mas a palavra de Deus é Deus conversando com você, é Deus falando com você. E eu disse para ele, o segredo da vitória do cristão é ter em mente a sua iminente queda. Observe o que eu vou dizer, que pareça loucura para alguns. O segredo da minha vitória é ter em mente a minha queda, a iminência da minha queda. Por que isso? Porque eu não venci nada. Nenhum cristão vivo venceu. Todos os cristãos vivos estão em um campo de batalha. E a qualquer momento ele pode ser atingido. Por isso que o segredo da vitória é a eterna vigilância. Precisamos estar atentos todos os minutos da nossa vida. Todos os minutos. Porque o inimigo ele não brinca de ser. Ele é o nosso adversário. Então uma aliança pode ser quebrada. A aliança pode ser quebrada sim. O homem pode, Deus não, mas o homem pode quebrar a aliança dele com Deus. Nós aceitamos a Cristo, mas precisamos dessa manutenção da nossa vida espiritual até encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra do versículo? Guarda bem a tua coroa, para que ninguém tome. Não é isso? Então que Jesus nos abençoe mais e mais, continue nos guardando, nos protegendo. Mas lembrando, cuidado, preço de uma aliança quebrada. No Velho Testamento, foram 3 anos de fome. 3 anos de fome. Por causa de uma aliança que Josué fez. Mesmo sem consultar a Deus, ela estava válida. E muita gente sofreu em Israel. E morreram da família de Saul 7 filhos. Foram sacrificados e Deus permitiu. Por uma quebra de aliança. Então ainda há tempo de consertar a sua aliança com Cristo Jesus. Um bom dia na paz do Senhor.